Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está chegando. De qualquer maneira, se sinta profundamente bem-vindo. A espiritualidade sempre nos diz, relembra, que não importa a hora que você esteja acessando esse nosso encontro, uma energia, uma equipe espiritual estará de alguma maneira estendendo para você apoio, recurso e aconchego. Então, sinta-se chegando mesmo, né? Eu sempre falo, imagina que nós estamos entrando num espaço bem gostoso, vibratório, criado pela espiritualidade, um espaço no meio da natureza, cheio de céu azul ou estrelado, um ar fresquinho, uma conexão bem gostosa com a terra, com o verdinho, com os animais, para que a gente se sinta acolhido, para que a gente se sinta amado. E aqui todos nós nos encontramos também, seja eu e você que estamos aqui, né, diretamente, mas tem toda uma série de pessoas que vibram juntos nesse momento, criando essa energia, e também tem os trabalhadores do plano espiritual, que fazem com a gente uma energia, uma vibração, uma força linda para nos acolher. Então, abre o coração, se sintonize. O nosso objetivo é o autoconhecimento, a autotransformação e a cura mais profunda da nossa alma. E assim como Jesus sempre nos diz, o elemento disso é o amor. Então, abre o coração para o amor de Jesus, para o amor da espiritualidade, de Maria, dos anjos, e deixa essa energia boa tocar o seu coração. Para quem está chegando pela primeira vez, a gente sempre orienta, por orientação da espiritualidade, que vocês disponibilizem uma garrafa, uma jarra, um recipiente com água limpa, né? Com água ou mineral, ou água filtrada, que você deixa para você ou para outras pessoas que você queira, sempre quando tiver mais que um, identificando para quem é, e que a espiritualidade vai estar utilizando essa água para fluidificar, para colocar medicamentos, para trazer recursos que possibilitem esse processo de harmonização que você veio buscar. E quando você colocar água, ponha também sua intenção. O que é que você anseia? O que é que você deseja? Deixe isso claro para você. E eles estarão colaborando e trabalhando ao seu, ao meu, ao nosso favor. Todos nós chegamos aqui precisando de apoio, suporte, orientação, ajuda, e todos nós também somos doadores de alguma maneira, seja com vitalidade, seja com fé, esperança, seja com os dons que a gente já tem aprimorados na alma, que a gente pode de alguma maneira reverberar para que outras pessoas que estão sintonizando aqui com a gente possam receber. Então, mesmo que você esteja doentinho, mesmo que você não esteja bem, pense que tem alguma coisa aí que pode ser também fonte de colaboração e criação dessa troca linda. Então, imagina que nós estamos de mãos dadas nesse espaço, criando essa corrente bonita de amor. Então, vamos lá. Agora, eu esqueci de dizer como toma. Para quem não sabe, é a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e à noite, antes de dormir. Se você sentir vontade de tomar mais vezes, ou intuição de tomar mais vezes, pode tomar quantas você quiser, sempre lembrando que quando tiver mais ou menos com um terço, um quarto, você volta a completar com água, sempre pondo uma intençãozinha boa, e a espiritualidade vai estar renovando e modificando a medida da sua necessidade ao longo dos 15 dias em que a gente não se encontrou. Bom, se você já tem uma aguinha em casa que você pega em algum lugar, pode trazê-la nesse momento que você está assistindo para receber um influxo novo e bom também. Sempre bom a gente potencializar. E é isso. Então agora nós vamos fazer a nossa prece inicial e convido vocês a sentarem de uma maneira confortável, gostosa, com a coluna ereta.
fazer uma respiração bem tranquila, procurar trazer a sua presença para cá. Sempre lembrando que a melhor coisa que a gente tem para oferecer a Deus é a nossa presença, a nossa consciência. Estar presente no corpo, estar presente no aqui e no agora. Então faz uma respiração bem profunda, procurando sentir verdadeiramente, trazer essa presença para cá. Pai amado, Divino Mestre Jesus, Maria, nossa mãe, os anjos, todos os trabalhadores dessa corrente linda de amor da Associação Beneficente Esperança, ABE, nesse momento, nós nos colocamos a serviço do amor, com um coração cheio de gratidão. Nós nos colocamos nesse lugar de agradecidos pela vida que nos trouxe aqui, pela paz, pela bondade, pela verdade que já se instala dentro de nós. Senhor, desejamos aprender um pouco mais como ser instrumentos de amor, do teu amor, na nossa própria vida, no nosso autoconhecimento, na nossa autotransformação. Instrui, inspira, sustenta. Tantas vezes, Pai, desanimamos, nos frustramos, nos aborrecemos, desapontamos com a vida, conosco, ou com aspectos muito difíceis de ser superados. E é nesse momento, Pai, que nos colocamos aqui, no teu colo, pedindo amparo, pedindo apoio, pedindo inspiração, pedindo sustentação, fortalecimento da nossa vontade. Nos inspira, nos sustenta, nos ajuda a recomeçar, nos ajuda a manter nossas mãos entrelaçadas, apoiando-nos uns aos outros. Nos ajuda a manter a fé, a confiança, a disposição da mudança. Abre nossas mentes para aprendizados novos. Ajuda-nos a olhar a vida com olhos mais acordados. E perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos-nos abater e cair. Mas nós também sabemos que o teu amor transforma inclusive esses momentos em força, em nutrição e aprendizado. Para isso, por isso, somos gratos. Faz desse nosso momento de encontro um momento de cura, de boas vibrações, de sintonia verdadeira com espiritualidade e de aprendizado real. Somos gratos. Muito bem. E agora, vamos então ao nosso tema de hoje. Já está passando aí embaixo, né? É um tema que foi falado bastante, existem livros, existem informações sobre esse assunto, mas é algo tão essencial, tão importante, que sempre vale a pena a gente parar, rever e pensar de novo. Se você nunca pensou sobre o assunto, se é a sua primeira vez pensando sobre isso, mais importante ainda. Mas se você já pensou, se você já estudou, já leu, use esse momento para refletir e ver o que é que você não viu ainda sobre isso,
e se abrir para transformações novas. Então, o tema de hoje é: suas crenças criam a sua realidade. Então, vamos lá. Eu quero começar com uma história que o Dr. André contou para uma pessoa querida lá da BE. Quer dizer, ele não contou a história, ele se remeteu a essa história para falar do quanto ela estava paralisada numa crença de dificuldade que estava na cabeça dela. E aí a gente foi pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, e ele é tão importante, tão interessante e inspirador, que a gente trouxe para começar a nossa conversa. Então, vocês sabem, na Índia, como que eles fazem para domar, treinar, prender um elefante enorme, que pesa toneladas e que tem uma força descomunal? Então, não haveriam correntes, não haveriam árvores. Seria muito difícil prender ele em qualquer lugar, porque a força dele é muito grande. Então, o que, que eles fazem? Desde pequenininho, eles prendem esse elefante. Quando ele é bem pequenininho, ele ainda é pesado e forte, mas eles prendem ele bem. Prendem ele com uma corrente, prendem ele numa árvore bem forte, porque daí ele vai tentar forçar, e em algum momento ele vai se convencer de que não importa o que ele faça, ele não consegue se soltar. E daí por diante, o que acontece é que ele não tenta mais. Ele, quando alguém prende a pata dele, e aí tem um exemplo de uma cordinha ridiculamente frágil, ele nunca mais tenta se soltar, porque ele aprendeu. E porque ele aprendeu, ele passou a acreditar que ele não tem força e não tem capacidade de se soltar. Então, esse é um assunto que eu queria começar por aí, porque o principal das nossas crenças vem da nossa infância. Seja a nossa infância da alma, né? Se a gente levar em consideração que nós somos peregrinos e estamos em evolução, mas quando a gente era pequenininho, frágil, dependente, né? Sem muita força física, nós aprendemos algumas coisas equivocadamente e elas passaram a ser verdades. Elas passaram a ser inquestionáveis lá no nosso subconsciente, lá na nossa memória celular, lá nos nossos padrões vibratórios, mas principalmente na nossa mente. E a gente não questiona mais. E toda vez que a gente encontra esse limite, a gente para, porque a gente tem a sensação que a gente está naquele mesmo lugar onde um dia essa crença se estabeleceu. Mas nós mudamos, nós crescemos, nós evoluímos. E hoje a gente tem outros recursos. Então, a gente precisa tentar romper essas cordas com lucidez, com amor. E aí eu faço essa pergunta que está aí. Quais são as cordas ou os barbantes que te prendem? O que está te prendendo numa vida, numa condição, numa percepção de limite, e não está deixando você ser pleno, inteiro? A gente começa aqui. Então, como eu acabei de dizer, o limite está na sua mente. Então, você está dentro de um pote, você tenta se expandir, percebe um limite, acha que ele está lá fora, mas na verdade ele está dentro de você. Né? E aí, crenças tem a ver com aquilo que a gente acredita. Aqui nós não estamos falando de fé, tá? Fé tem uma intuição espiritual, tem um discernimento espiritual. Crença é algo que a gente acredita, mas a gente não refletiu por que a gente acredita. É algo que se instalou dentro da gente e que às vezes é bom,
né? Muitas crenças positivas a gente aprendeu e nos movem e a gente nem percebe. Mas também existem essas que a gente chama de crenças limitantes. E são aquelas que impedem a plena expressão do nosso ser. Então, se de alguma maneira o seu ser não experimenta uma sensação de plenitude em todas as suas áreas da vida, é porque em alguma medida você está que nem esse moço dentro do pote, encontrando um limite que está na sua mente. Você, eu e todos nós, né? Toda vez que eu trabalho com esse tema, eu sempre volto e reflito sobre as minhas próprias crenças limitantes e como elas existem. É impressionante. Então, a mente, né? A mente aqui embaixo, a mente dessa personalidade e o corpo mental superior da sua alma, para quem está pensando numa dimensão espiritual, né? Nós também temos um corpo mental que cria a nossa realidade no plano sutil. E ele é moldado por aquilo que a gente desenvolveu de crenças ao longo de várias existências. Então, esta mente é quem cria a nossa realidade. Aquilo que está dentro é igual ao que está fora. Né? A gente ouve falar isso bastante, mas a gente ainda acha que nós somos vítimas da vida. E não é verdade. Somos nós quem criamos a nossa realidade. Então, as crenças regem nosso modo de viver, nosso modo de agir e reagir. A gente reage diante do mundo. E como essa lente do óculos que está aí, a gente interpreta tudo a partir da nossa lente, que são as nossas crenças. Então, se a minha lente está nublada por uma série de experiências negativas que eu não interpretei direito, eu tendo a olhar para o mundo e ver o mundo todo de um jeito negativo. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente começar a trazer isso para o mundo concreto nosso. Então, por exemplo, imagina se você, não sei se é o seu caso, mas imagina se você ouviu sua mãe quando ela estava nervosa, brava, verbalizar, xingando, frustrada. Você nunca vai ser nada na vida. Né? Infelizmente, muitas mães ou pais, tá? Isso serve para o pai também, quando estão destemperados, muitas vezes repetem padrões que eles ouviram dos próprios pais e falam isso. E aí você ouviu, internalizou lá dentro no seu subconsciente e foi acreditando, foi crescendo acreditando nisso. E à medida em que você acredita nisso, mesmo que de uma maneira subconsciente, né? Conscientemente você acha que você vai, mas lá dentro está gravado isso. Você fica por conta, porque nosso subconsciente, ele atrai as coisas da nossa vida, ele plasma, ele cria a nossa realidade. Então, o que acontece? Você vai atraindo situações frequentes de dificuldade e elas vão te dando essa sensação de fracasso e vão confirmando a crença e vão tornando cada passo mais difícil. Então, isso é uma crença, né? Se a gente pudesse perguntar para sua mãe, né, seja lá naquele momento, acordar ela daquele estado de hipnose enlouquecida que fez ela falar aquilo, ou hoje a gente perguntasse para sua mãe, você acha mesmo que seu filho, sua filha não vai ser nada na vida? Ela dizer, não, imagina. Mas a gente fixa o negativo. E aqui tem uma informação muito importante que a neurociências tem comprovado. O nosso cérebro, como ele está sempre muito preocupado em nos defender de situações perigosas, e isto vem lá da época que a gente vivia, né, uma vida mais selvagem, em que a gente tinha que se defender de perigos iminentes, como um ataque de bichos, como uma tempestade, você não tinha proteção. O subconsciente ficava atento o tempo todo para perceber qualquer indício negativo de ameaça. Então, ele dava muita importância para isso. E nós passamos a desenvolver
um hábito de guardar informações negativas de uma maneira ressaltada. E as informações positivas, elas passam levinho. Então, você tem uma experiência negativa e 10 positivas, essa parece muito mais poderosa e é a única que tende a se destacar. Então, com isso, as nossas crenças negativas tendem a ganhar muita energia. E para que a gente vença isso, a gente tem que voltar e olhar e dizer assim: quantas vezes a sua mãe falou que você não seria nada na vida? E quantas vezes você ouviu de muitas pessoas falando sobre as suas qualidades? E se não ouviu, comece a falar para você. Ressalte as suas qualidades. Né? E aqui a gente já aproveita e dá a devolutiva. E você também faça isso com as pessoas. Ressalte as qualidades, ressalte o que as pessoas têm de bom. Valorize, dê ênfase, sinta o prazer de verificar e olhar o bom. Ensine o seu cérebro a funcionar frisando o positivo. E toda a vida melhora. Um outro exemplo, né? Você está sempre se esforçando intensamente para agradar a todos? Sempre querendo ser legal, sempre sendo boazinha, sempre procurando de todas as maneiras não desagradar? Né? Pode ser que você aprendeu lá da barriga da sua mãe, de outra vida, do começo da vida, ao longo, né, da mídia, das informações subliminares, que se você não agradar, você não vai ser aceito, as pessoas não vão te tratar direito. E aí você vive uma vida de inautenticidade, está o tempo todo forçando para ser bonzinho, forçando para criar uma imagem simpática e se desconectando da sua espontaneidade. Então, essa é uma crença que a gente precisa trabalhar. Não que a gente vai tratar mal os outros, mas a gente vai tratar bem as pessoas por amor, reverberando a bondade em nós. Não para ser aceito, né? Que aí muda, inverte a situação. E aí aqui eu trouxe algumas para a gente refletir um pouquinho, né? Ó, uma crença que muita gente tem, né? É assim desde que o mundo é mundo. Não vai mudar, não vai mudar nunca. E aí, se a gente acredita, o mundo continua de fato sendo assim, né? O mundo continua dessa maneira. Outra crença muito limitante: não se pode viver do que se ama. Então, a gente aprende lá dentro que você tem que escolher uma profissão que dá dinheiro e não importa se você gosta ou não, se você tem dom ou não, é isso que você tem que fazer, porque senão você não vai ser bem sucedido no mundo. E aí, você pode até estar numa profissão lucrativa, mas frustrado, desanimado, infeliz, e precisa trabalhar com isso, porque sim, a nossa energia criativa tem a ver com aquilo que a gente tem como potência amorosa verdadeira na alma. Outra crença: tenho dedo podre para homem, ou tenho dedo podre para mulher, né? Se for, não importa. Mas eu só escolho o parceiro errado, né? Eu tive tantas experiências infelizes, não, comigo isso nunca vai funcionar. Então, onde que eu acreditei? Onde essa crença está instalada dentro de mim? Outra crença: não posso falhar. Falhar é terrível. Isso tem muito a ver com a educação de reforçamento positivo e negativo que a gente teve. Então, se a gente fazia alguma coisa errada, apanhava. Se a gente acertava, alguém elogiava, a gente ganhava um presente, ganhava um brinde. E a gente foi treinando que errar de alguma maneira, falhar, é muito ruim. E aí a gente perde uma dádiva maravilhosa da vida. É exatamente falhando que a gente tem as chances mais criativas de aprender. Então, muita coisa a gente pode fazer quando a gente aprende a lidar com as falhas, com os erros, com os equívocos, com os tropeços, de uma maneira leve, alegre, criativa, autoapoiadora. Essa é uma crença importante da gente também reprogramar. Outra crença que está meio comidinha aqui no vídeo: já é tarde para começar. Né? Isso para as pessoas que acham que já saíram da idade onde devia
fazer aquele curso que tem tanta vontade, ou fazer a viagem que sempre sonhou, ou ter um companheiro, né? Não, eu já estou velha para isso, eu estou velho para isso. Nunca é tarde para começar, nunca, nunca. Se existe um sonho no seu coração, sempre é tempo. Então vamos olhar lá na raiz, onde essa crença pode estar instalada, para você quebrar, romper, reprogramar e liberar. E aí, não sou capaz, não mereço, né? Essa é bem, bem tradicional. Dinheiro é sujo, é pecaminoso. São crenças que impedem a gente de ser capaz de produzir na nossa vida aquilo que a gente de verdade tem como chamado do coração. Então, se sua mente é quem cria a realidade, né? Vamos entender? Está dentro de mim, está dentro de você o que te limita. E se está dentro de você, é possível mudar. E se você mudar dentro, vai mudar fora. E aí a gente já reflete, então, como está a vida? Tem áreas da sua vida que estão te frustrando? Se algo não está fluindo bem, ali é o lugar de começar a reconhecer as suas crenças limitantes. E como elas surgem, essas crenças limitantes? A gente já foi falando um pouquinho. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Depois você vai pesquisar mais para tentar entender essa em particular que você tem aí. Então, uma crença: eu sempre vou ser rejeitado. Então, eu não vou para lugares novos, eu não me abro para relacionamentos novos, eu não me abro para relações afetivas, nem para amizades de um jeito maior. Qual uma possível, tá? Possível causa disso, dessa crença de que eu sempre vou ser rejeitado? Uma forma de entender isso é ter se sentido rejeitado desde a vida intrauterina ou na primeira infância. E muitas vezes, mesmo os pais querendo muitos filhos, o fato do pai, naquele momento, estar mentalmente ausente, não estar conseguindo estar presente afetivamente para o filho, pode ter trazido esse sentimento de rejeição. Bullying na escola, situações de rejeição real na adolescência podem criar e reforçar esse padrão, essa crença. Outra crença muito comum é: sou culpado por tudo. Né? Se de alguma maneira lá no fundo você tem aquela sensação que não importa o que vai acontecer ou o que aconteceu, de alguma maneira você se sente culpado. E você está sempre preocupado, tentando fazer tudo possível para garantir que você não volte a sentir essa culpa. Uma possível causa, tá? Aqui cabe muitas outras, mas algumas para a gente pensar. Né? Será que seus pais eram muito exigentes, muito punidores, às vezes muito severos, batiam, tinham palavras duras, né? Crenças religiosas que antigamente frisavam a ideia de pecado, a ideia de um Deus punidor, é muito forte para gerar crenças de culpa. Então a gente já tem conversado aqui sobre isso. Deus não pune, né? Existe sim a lei de causa e efeito, mas ela é pedagógica, não é punitiva. Ela nos convida a entender, aprender e melhorar, crescer, né? Para que a gente evolua, não é para que a gente se puna. É saindo desse lugar de culpa que a gente de fato recupera um lugar de criatividade. E muitas vezes a gente carrega sentimentos de culpa que transformam em crenças muito profundas que são decorrentes de outras vidas. Algumas tão profundas, né, que a gente, especialmente vivências que foram muito impactadas de emoções muito fortes. Então, você, diante de algum erro, olhou para você de uma maneira muito incrédula, se culpando de um jeito muito forte, frisou aquilo, aquilo ficou impresso no seu campo energético, e quando você reencarna, você parece que carrega um manto de culpa andando com você. Se esse é o seu caso, trabalhe com isto. Veja que isto é memória e não é, de fato, algo falando de você hoje.
Porque você, que nem eu, Sandra, eu nunca vivi antes. Em outra vida eu tinha outro nome, eu tinha outro contexto social, eu estava em outro momento do meu aprendizado. E aquela carga de culpa que eu trouxe sobre mim, ela foi colocada com uma perspectiva da minha alma criança, com pouco conhecimento. Hoje eu amadureci. Hoje eu sou capaz de olhar até para aqueles erros do passado com um olhar mais misericordioso, amoroso, e eu já melhorei muito em relação àqueles erros que eu cometi lá atrás. Mas muitas vezes a gente continua carregando lá no nos registros essa carga de culpa, que às vezes tudo que a gente tem que fazer é dizer, olha, não acredito mais nisso. Mesmo que ainda grude um pouco aqui, que eu vá ter que andar carregando isso, eu vou parar de acreditar. Esse é o meu convite, né? Parar de acreditar nessa culpa que muitas vezes a gente carrega. E que é uma crença que gera o sentido de que eu não mereço, de que eu não sou bom, e que bloqueia um monte de manifestações bonitas na vida. Eu costumo sempre falar para as pessoas que eu atendo, o planeta está precisando tanto de pessoas felizes, de pessoas plenas, de pessoas que gostem de si, que confiem, acreditem em si. Então, mesmo que a gente tenha feito algo, né, ruim lá no passado, a gente produzir sofrimento agora para si próprio não melhora nada. Se nós trouxermos amor, plenitude, alegria, autoconfiança, a gente vai produzir no mundo coisas bonitas que transmutam tudo isso. O Chico sempre falava, né? O amor transmuta tudo, né? Transforma tudo. Outra crença, relacionamentos não funcionam, né? Principalmente relacionamento entre homem e mulher. Nós, de alguma maneira, temos, ou nos pais, ou nos antepassados, às vezes em todos eles, modelos muito ruins de relacionamento homem e mulher. A mãe que traiu o pai que traiu a mãe, né? Ou os pais não se entendiam, passavam o tempo todo tendo discussão, se separaram, e aquela crença fica lá no nosso subconsciente, fazendo a gente olhar para toda oportunidade de relacionamento como uma ameaça. E muitas vezes a gente nem sabe disso, mas a gente simplesmente não atrai, não permite que coisas assim aconteçam, porque no fundo o nosso subconsciente está querendo nos proteger daquele sofrimento que a gente viu a mãe ou o pai sentindo. Então, isso são crenças que a gente tem que também trabalhar para liberar a vida. Uma crença que a gente aprende muito a entender a partir da parapsicologia, né, o estudo parapsicologia, pessoas que, porque tiveram um parto muito difícil e sofrido, então quando elas foram nascer foi muito sofrido, lá no subconsciente fica registrado, a vida é pesada, a vida é difícil, tudo é difícil para mim. Né? E aí, às vezes, a gente também tem que ir lá e reprogramar isso, identificar que isso é uma crença, e que se você mudar, a vida revela que ela não precisa ser difícil. E aí a gente traz o mestre para falar para a gente ao coração de novo, de novo, de novo, as frases que ele sempre lembrou, a verdade vos libertará. Então, quando ele curava, o que ele dizia? Vai, a tua fé te salvou. Né? É a fé, é o acreditar, é o abrir. Né? Jesus tem a capacidade de curar, Deus deu para nós essa capacidade. Ele mesmo disse, vós sois capazes de fazer igual a mim e muito mais. Nós somos criadores, temos uma centelha divina dentro de nós. Mas para isso a gente tem que acreditar. Se nós acreditarmos, somos capazes de tudo. A fé move montanhas. Montanhas dentro de nós. Nós temos montanhas negativas e a gente precisa movê-las com a nossa fé. Né? Mas você falou que a fé não é igual à crença. Né? A fé é crença com plus. Né? Qual é o plus? É a intuição de realidades superiores que se movem. Quando a gente tem fé, é porque a gente sente Deus, a gente intui Deus, que não está lá fora, está dentro de nós, está lá fora também. Né?
E tem uma fala de Jesus que não fazia sentido até a gente entender essa dinâmica das crenças. Né? Como assim Jesus está falando isso? Que é essa frase. Aqueles que muito têm, mais lhes será dado. E aqueles que nada têm, até o pouco que têm lhes será tirado. Ele está falando de crenças. Esta frase é Jesus explicando o poder da crença. Então, aquele que acredita, aquele que já está plasmando na vida coisas boas porque acredita, esses mais vão produzir, mais vão produzir. E aqueles que acham que não merece, que não é para eles, que é muito tarde, todas aquelas crenças que a gente estava falando, até o pouquinho que tem vai embora. Porque se a gente acredita que não merece, porque o nosso subconsciente plasma a realidade, a gente cria circunstâncias em que a gente acaba perdendo. Então, por isso que é tão importante mudar as nossas crenças. E aí, complementando, sentimento de falta gera e atrai escassez. Sentimento de fartura gera e atrai abundância. Né? Essa frase do André Luiz também me inspirou quando eu estava preparando essa nossa conversa. O Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação dele. Ele espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mãos cheias, esperando apenas que cada um se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Então, né, nós somos filhos de Deus, nós temos o poder criador dentro de nós, nós somos criadores e nós criamos com a nossa mente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente traz para o nosso sensorial, reverbera, criando a nossa realidade. E aí, para a gente identificar as crenças, né? Só volta lá depois, se você quiser, anota essas frases e escreve com calma, para você identificando as crenças negativas e as positivas. O que você acredita sobre você mesmo? Então, o que eu acredito sobre mim? Né? Quando você pensa sobre você, o que vem na sua cabeça? O que eu tenho atraído para mim? Né? Em termos de amizades, em termos de circunstâncias corriqueiras da vida, em termos de trabalho, em termos de abundância financeira, de saúde, de relações afetivas íntimas. O que eu tenho atraído? Se você olhar o que você está plasmando lá fora, vai olhar a crença que está dentro de você. Outra perguntinha que ajuda: do que eu sou capaz? Né? O que eu não sou capaz? Como a gente fala, não sou capaz disso, não é para mim. E aí, não é mesmo. O que eu acredito sobre o mundo? Eu estou criando o mundo. Eu, você, o outro, acreditando que o mundo não tem jeito. Nós estamos criando um mundo que não tem jeito. Mas que mais? Quais os meus valores? Né? Quando eu olho os meus valores, às vezes, por exemplo, eu falo, não, eu quero muito produzir muito dinheiro na minha vida. Mas lá no fundo, no meu valor, eu tenho a simplicidade. Eu quero uma vida que não seja ostentadora. Então, eu não preciso de um exagero de dinheiro, eu preciso só de dinheiro fluindo para gerar uma vida de qualidade. Então, você tem que pensar que as suas crenças têm que estar em comum acordo com os seus valores. Porque se você perder isto, você começa a ter bloqueios interiores. Então, olhe os seus valores, olhe as suas crenças, veja como você faz para equilibrá-los. E por que eu quero exatamente isso? Às vezes eu quero até rever alguns valores, ok. Mas a gente tem que se conhecer, a gente tem que ponderar. Isso que eu estou manifestando na minha vida é meu mesmo ou eu estou repetindo os valores que são dos meus pais, dos meus avós?
Será que eu estou fazendo por mim ou estou fazendo pelo meu companheiro, fazendo pelo meu amigo, pelo que o outro diz, pelo que o mundo espera de mim? Né? Então, isso ajuda muito a gente refletir também. E para transformar essas crenças, né, a gente tem que reconhecer, tem que compreender essas crenças. A gente conversou um pouquinho aqui, vai ler mais sobre esse assunto. Se você falar, eu não consigo, eu não acredito que eu mereço, vai trabalhar merecimento, vai compreender como essas crenças de não merecimento se instalam. Procura na internet, pesquisa, tem tanto livro interessante. Né? Se você precisar, posta aqui, troca ideia com a gente conversa de novo. Se tiver alguma crença difícil, importante, quem sabe a gente faz um bate-papo só sobre ela. Mas vai atrás, tá bom? E trace seus objetivos. Um deles é mudar as crenças, tá? E pense 3 coisas. É possível alcançá-los. Primeiro, é possível. Você é capaz e você merece. E aí, eu queria também frisar essa fala que está lá em Mateus 9:29. Está falando de Jesus. Tocou ele os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Né? A gente falou dos olhos 15 dias atrás, hoje a gente está falando dos olhos de novo. E esses olhos aqui, sim, quando eles eram cegos, voltaram a enxergar, mas também quando nós estamos cegos pelas nossas crenças. Então aqui cabe uma oração: Jesus, me ajuda a tirar essa viseira, né, essa lente distorcida dessas crenças equivocadas, para que eu veja a verdade da minha essência, daquilo que Jesus, daquilo que Deus quer que eu manifeste na minha vida hoje. Eu quero encerrar com essa frase do Henry Ford, né, que é uma pessoa que saiu lá da dificuldade e manifestou um monte de coisas na vida. Essa frase dele é sensacional. Se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você sempre tem razão. Então pensa sempre nisso. O que é que eu acho que eu posso? O que é que eu acho que eu não posso? E vamos mudar essas crenças. Muito bom. Eu acabei me estendendo um pouquinho, nós passamos um pouquinho do horário normal, mas vamos fazer nossa vibração? Porque agora que a gente falou um pouquinho sobre isso, vamos deixar a espiritualidade dar uma ajuda para gente? Então eleva o seu coração, respira fundo, solta o ar bem devagar. Muito bom. Tenho certeza que à medida que a gente foi conversando, você já foi identificando algumas coisas que você tem vontade de mudar, que você já tentou mudar, ou que você não tinha nunca nem pensado no assunto e começou a pensar agora. Use esse momento para olhar com mais calma para isto. Pensa que nesse momento nós estamos aqui juntos gerando uma energia boa, uma energia preparada pela espiritualidade, que tem a irradiação amorosa do Cristo Jesus, convidando-nos a partir da fé, para que a gente permita que Ele toque nossos olhos, para que Ele tire as nossas vendas, para que Ele ajude a gente a verdadeiramente começar a nos desenroscar desses padrões, dessas crenças, dessas programações
que fazem a gente ficar amarradinho que nem um elefante, vivendo uma vida muito menor do que aquela que a gente pode viver. E quando eu falo menor, não é só em sentido material, nesse também, mas é no sentido da alma, da felicidade, da paz, da alegria, do amor. Então sinta, nesse momento, aí com você, seu anjo da guarda, né, seu protetor, que conhece você muito bem e que vai também intuir, colaborar, para que você possa ter um insight diferente sobre esse tema que a gente está trabalhando hoje. Mantenha o coração aberto a Jesus, pedindo e acreditando que você pode receber um apoio, uma energia que te permita olhar de uma maneira diferente para aquilo que te limita, que te permita perceber a força que você tem de romper as amarras, a chave que você tem no bolso para abrir a jaula e perceber que você cresceu, perceber sua luz, o poder criador divino dentro de você, o poder de olhar para a sua história com novos olhos, compreendendo e liberando aquilo que já não serve mais, compreendendo as crenças que você trouxe que nem são suas, que podem ser do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós. E talvez nem eles saibam conscientemente que têm essas crenças, mas foram passando de um para outro. E você recebeu e segue carregando apertadinho, pesado. E aqui hoje, nesse momento, eu te convido a perceber, você pode escolher soltar, reconhecer, agradecer pelos aprendizados e deixar ir. Escuta o mestre, escuta o seu amparador, recebe essa energia boa, conversa com Jesus aí dentro do seu coração.
enquanto você continua a sua conversa, sentindo a presença de Deus, do amor, da paz, deixando as intuições virem e tocarem o seu coração. A espiritualidade trabalha em nossas águas, trabalha em nosso campo de energia, também colhe aquilo que nós estamos dispostos a oferecer, do melhor que já cultivamos, para que seja potencializado e que aquilo que eu já tenho de melhor possa abençoar você, aquilo que você tem de melhor possa me abençoar. A gente troca figurinha e a espiritualidade faz esse processo. Porque às vezes um pouquinho da chama do seu achado acende a chama do meu e vice-versa, né? E quando a gente combina, aí a capacidade de criação mútua fica muito maior. E nós somos muitos, nós somos muitos. Isso vai criando uma energia que a equipe espiritual usa para os trabalhos de cura presencial lá na BE, que a equipe espiritual continua usando para nos auxiliar e auxiliar a todos aqueles que precisam, que estão ao nosso alcance. Ah, como somos gratos! Somos muito gratos. Gratos por esse amor, gratos por esta paz, gratos por esse trabalho de auxílio, inspiração, gratos por estarmos juntos, gratos pelos nossos erros, desacertos, pelas nossas imaturidades que permitem tanta criação. Somos gratos pela libertação que de alguma maneira já aconteceu hoje, seguirá acontecendo cada vez que a gente olhar com alegria e com desejo de nos libertarmos das nossas cordas, das nossas crenças. Lembre-se que você é forte, você tem a força do Criador dentro de você e você pode tudo aquilo que for para o seu bem e para o bem de todas as pessoas à sua volta. Você pode e você consegue, com a ajuda de Deus. Abra seu coração. Somos gratos, Jesus. Somos gratos. Gratos a toda a espiritualidade. Eu sou grata. Grata a você. Grata por ter ficado aqui comigo, conosco. Grata pela sua entrega, pela sua energia, pela corrente linda que formamos juntos. Deixo o meu amor, o meu carinho, meu abraço e que nós tenhamos todos um 15 dias aí muito abençoado e nos vemos daqui 15 dias, se Deus quiser. Um abraço com carinho, que Deus abençoe imensamente.